Olá, tudo bem? Hoje voltei, pessoal, e contar mais um pouquinho da doença, né, da esquizofrenia. Surto, assim, que eu tive, que eu lembrei que foi bem no começo assim que a doença iniciou, eu não entendi ainda que eu estava doente, né? Então começou assim, vinha vozes na minha mente e falava para mim ler mensagens da Bíblia. E daí eu lia, daí eu tinha que falar para as pessoas que elas eram mal, que elas podem contar tudo o que elas fizeram e, e dizer, né, que vinha na Bíblia e falar para eles. Eu achava tão estranho porque falava Deus, mas o que eu tenho, se é Deus que está falando, eu vou falar, porque eu acreditava realmente que era Deus. A voz, né, que falava, que dava os comandos, eu achava que era Deus mesmo, eu tinha plena certeza. E minha filha falava, não, mãe, você não é Deus, Deus não fala assim. Mas ninguém conseguia me convencer ao contrário, porque eu tinha criado aquele mundo na minha cabeça, então para mim a realidade era aquela. Então as minhas filhas ficavam bravas e falavam, vou esconder a Bíblia porque você não está bem da mente, você não está falando coisa com coisa. Eu pegava a Bíblia dela, tomava da mão dela, mas com surto de agressividade, e jogava na mesa e chamava ela de demônio. Deixa a Bíblia aqui, a Bíblia é Deus que está mandando eu falar, seu demônio. E ela, daí começou a ficar bem agressiva com as minhas filhas, né? Que eu tenho duas filhas. Aí então elas ficaram com medo de ficar aqui em casa comigo, né? Só as duas sozinhas. Daí elas pegaram, correram para casa do meu irmão e foi falar com ele que a situação que eu me encontrava, né, agressiva e tal. Ele falou assim, tá bom, eu vou ajudar vocês, porque eu passei por isso. A mulher dele também teve, né, esquizofrenia, então foi ele que cuidou dela. Falou, deixa que eu vou cuidar dela, eu vou ajudar ela. Dela falou, dela só também nós estamos com medo de ficar lá na casa. Ele falou assim, não, vou levar vocês lá pra casa da praia, que ele tem uma casa na praia, né, eu deixo vocês lá, vocês ficam uma semana lá. E a gente vai cuidar dela, vai levar ela no médico, vai cuidar dela. Daí elas aceitaram, né? Porque elas estavam com medo, elas queriam ficar para cuidar de mim, mas ao mesmo tempo elas tinham medo de ficar comigo, né? Porque eu estava bem agressiva. Aí então ele pegou e levou elas no carro dele, levou elas à noite mesmo, levou lá para praia. E levaram eu no médico para acalmar, né? Daí o médico deu 2 injeções de Aldol. Eu dormi na hora. Daí eles vieram para casa comigo e dormiram aqui. Eles dormiram no sofá aqui da sala, né? Porque com medo de que eu fugisse à noite, porque eu fugia, só vinha no outro dia. Eles dormiram aqui para cuidar de mim, né? E elas ficaram lá na praia, né? Então toda hora elas ficavam mandando mensagem, como que a mãe tá, como que a mãe tá? Elas diziam, não tem melhor ainda, não tem melhor ainda. Porque eu tive um surto tão profundo assim, porque eu acho que eu fiquei lendo demais a Bíblia e eu não estava bem, então ficava meio de ficar passiva, porque a palavra de Deus é amor, não é ódio, raiva, né? Eu ficava com ódio, com raiva, brigando com as pessoas, até que eles conseguiram me levar para o psiquiatra e começaram a tratar e cuidar de mim, né? E nesse tempo todo que eu tive essa agressividade, só foi acalmando mesmo com a medicação, e depois que o médico fez a medicação certinha e eu voltei ao meu estado, não voltei ao estado normal, porque a esquizofrenia ela não tem cura, né? Eu tive uma melhora. Aí minhas filhas voltaram para casa e tal. E quando era noite, eu pegava e fugia delas, abria o portão e corria para a rua. Delas diziam, onde você vai? Eu dizia, vou atrás de Jesus, aquele homem lá é Jesus. Era um mendigo assim de rua, né? Eu seguia ele dizendo que ele era Jesus. Elas ficavam, daí pegavam, ligavam para casa dos meus irmãos. E eles pegavam o carro, vinha minha cunhada, vinha minha irmã, tudo com o carro. Procurando eu, andava a vila inteira, a noite inteira, não me achava. Eu estava lá no meio daqueles moradores de rua, né? Eu ficava lá. E eles não me achavam, porque eles me procuravam na rua, na casa de alguém, mas ninguém. Eles amanheciam a noite inteirinha me procurando e não me achavam, né? Isso foi bem no início da doença. Então, eu tô falando, como eu tô falando para vocês, a doença da esquizofrenia, ela é lenta, ela chega e você não percebe. Você vai agindo, vai achando que é você, que é da tua cabeça, que nada está acontecendo e vai deixando passar. Eu deixei passar mais de 2 anos. Foi como quando a doença se agravou, né? E chegou esse estágio que eles tiveram que me levar para o hospital e fiquei internado no CAPS. Então eu ia de dia, de manhã e voltava de noite, isso todo dia, até acalmar. Depois que os surtos
mais bravos passaram e eles ponham eu para ir só uma vez por semana. Então, eu queria dizer para vocês, quando vocês verem alguma coisa estranha no meio da família, uma pessoa que se fala assim, mas ela não agia assim, agora ela está agindo assim, fique esperto, porque o médico disse que se levar a pessoa, né, quando foi bem no início, assim, da doença, ela tem chance de curar, né? E o meu não, o meu foi terrível, porque só depois de 2 anos que a família foi cair em si, que eu tava doente, né? Porque para a família ela não quer aceitar aquilo. A gente dizia assim, é algo espiritual e vai passar, mas só que não passava, né? E foi assim por tempos. Eu ia para a igreja, chegava lá na igreja, dizia, daí vinha embora. E eu chegava em casa dizendo para eles que eu vi Jesus, ele estava lá no púlpito, foi ele que falou. E o pregador da noite, para mim, eu tinha na minha mente, no meu mundo, né, eu achava que aquilo ali que ele estava falando era para mim e era real, e ele era Jesus. Aí chegava contando em casa, daí eles foram começar a meio que perceber, né, nossa, não tá bem, não tá... mas não agiram, né, porque ainda, assim, pensavam que era coisa da Bíblia, que era coisa espiritual. Mas é bom a gente ficar meio acordado com essas coisas, assim, porque não sei por quê, mas todo esquizofrênico ele vai para a Bíblia, ele vai para coisas assim, bíblica, não entendo, não sei aqui por quê, mas deve ter algum caso aí, não sei te explicar. Porque todos que eu conversei até hoje também contam a mesma história, que elas viam Jesus, que elas eram, uns acham que ela era Jesus, uma moça lá do CAPS achava que ela era Maria. Então, só os personagens da Bíblia, assim. Então, eu não sei por que vem assim, dessa maneira, né? Aí a médica disse que a psiquiatra que me tratava falou que é um surto psicótico que é envolvido religião, assim, né? A maioria são assim. São um estudo místico, né? Que eles falam. Religião, essas coisas. Eu não sei te explicar por quê, mas sempre que eu converso com alguém, porque eu vou nas consultas, então lá tem bastante pessoas, né, que tiveram o mesmo problema que eu, então cada um conta que ele era alguém da Bíblia, que ele era, ou que ele era um rei, que ele era rainha. O rapaz já estava sentado no CAPS, assim, de manhã assistindo TV, chegou um rapaz, sentou do meu lado e disse para mim, se apresentou, né, bom dia, eu sou da cavalaria, então cada um se acha importante, então se você entrar lá, cada pessoa que está lá dentro é uma coisa, né, um é general, um é de cavalaria, outro é médico, outra é dentista, outra é psicóloga, então cada um tem na mente dele, né? Tem uma coisa para falar. Então, isso que eu queria passar para vocês hoje, para vocês ficarem mais atentos com o familiar de vocês, porque essa doença não é brincadeira, ela é séria mesmo, e a esquizofrenia, ela debilita tanta gente. A gente fica tão debilitada, eu mesmo não tenho força para fazer nada, eu ando na rua tudo arrastando as pernas, fraqueza nas pernas. Então, é uma doença que ela te incapacita muito, muito mesmo. Então, que você tenha atenção com o teu familiar quando você perceber algo assim. Porque no começo ainda dá para dar um jeito, mas depois que passou, o médico disse que dele não tem o que fazer, só tratamento, né? Então, é isso que eu queria passar para vocês hoje. Por enquanto é só, pessoal. Quero que vocês não esqueçam de deixar o joinha, de curtir, de se inscrever, para que mais pessoas venham ver os vídeos, venham fazer vídeo também, né? Para que essa corrente do bem ela cresça, né? Um ajudando o outro, um falando pro outro, que cada um tem uma experiência, cada um tem um tipo também de cura que conseguiu, que tem gente que diz que conseguiu ser curado com medicamentos, um medicamento forte, né? Esses medicamentos naturais. Muita gente tem, assim, uma coisa para te falar, então isso é importante, a gente formar uma corrente, né, do bem e um ajudando o outro. Então não se esqueça de estar compartilhando, de estar divulgando esse vídeo que vai ser para nossa ajuda, né, nós que estamos doentes, que precisamos disso. Porque você vê quantos contando aqui que a família abandona, né? Então vamos acolher essas pessoas, vamos conversar com ela pelo YouTube, né, nos comentários, dando paz de consolo, ajudando, falando das coisas que ela pode conseguir, que ela pode melhorar. Porque ali tem tantos relatos, tem gente que tem um rapaz mesmo ali que diz que para ele só basta a morte. Então você imagine como que essa cabeça dele tá. Ele diz que a família abandonou, então são pessoas que precisam de palavras de ânimo, de coragem. Vamos fazer essa corrente do bem, vamos estar compartilhando
que mais pessoas possam ver esses vídeos. E aí daí mais pra frente estarei contando novos episódios pra vocês. Por enquanto é só. Obrigado, pessoal.